Bom, vamos trazer um outro assunto aqui. Esse aqui é do ano de 2006. Olha só como é demorada a justiça. Não vou dizer só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil em especial, parece que as coisas são mais enroladas, né? E justamente acaba tudo isso caindo no descrédito, porque o tempo parece que joga contra. O governo dos Estados Unidos negou o pedido de extradição de Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino, que são os pilotos do jato Legacy, que foi responsável pelo acidente aéreo com Boeing 737 da Gol no ano de 2006. A extradição ocorreu a pedido da primeira vara federal de Sinop, no Mato Grosso, e foi formalizada pela Secretaria Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos, não foi dado seguimento ao procedimento por atendimento de que os crimes não encontram amparo no Tratado Bilateral de Extradição entre os dois países. Lepore e Palladino, os dois pilotos, foram condenados pela Justiça brasileira pelo crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo no artigo 261 de forma culposa e também de maneira qualificada no artigo 263. A pena foi de 3 anos, 1 mês e 10 dias em regime aberto. A questão transitou em julgado em 2015. O Ministério da Justiça chegou a emitir a intimação, mas o Departamento de Justiça norte-americano afirmou que não existe jurisdição para aplicar a sentença brasileira. Em 2017, a Justiça Federal determinou a prisão de ambos, incluindo o envio dos mandados de prisão para a Polícia Federal e a inclusão dos nomes do Lepore e também do Palladino em base de dados da Interpol. Agora, sobre o acidente, para a gente entender e relembrar, aconteceu no dia 29 de setembro de 2006, quando o Boeing 737-800 da Gol, que voava de Manaus para Brasília, foi atingido em pleno voo por um jato Legacy pilotado pelos Lepore e Palladino, que ia de São José dos Campos em direção a Manaus. A ponta da asa esquerda do jato Legacy colidiu com o Boeing da Gol, provocando a desestabilização e a queda do avião em uma área de floresta. O jato da Legacy conseguiu pousar na base aérea, mesmo avariado, na Serra do Cachimbo, no Pará. A conclusão das investigações foi de que os pilotos do Legacy desligaram o transponder, que é um aparelho obrigatório que informa a posição e altitude das aeronaves aos controladores de voo, que informa ao piloto a existência de outros aviões das proximidades. O acidente deixou, infelizmente, 154 pessoas mortas. Qual o sentimento, Edevaldo? De muita tristeza, né, rapaz? De muita tristeza, sobretudo sobre as vidas humanas perdidas, né? Quer ter sido... É impensável que isso tenha sido provocado de forma intencional, né? Fica claro por tudo que a gente vem avaliando, né? Desde o período que vem se comentando sobre isso, né? Que foi uma fatalidade, infelizmente, tá? E também me entristece também o fato da nossa magistratura, né? Ou tá passando a bola para os americanos dizerem que, olha, não dá para mandar o pessoal não, porque não existe aí nada que do tratado bilateral que promova isso, que seja possível isso, né? Eu quero crer que seja isso, né? Já que eu entendo que deveriam ter ciência de que isso não poderia acontecer por conta de que não existe, né, jurisdição para isso, né? Então, simplesmente deixa os americanos darem a resposta e, ao que parece que os americanos que não querem que a justiça seja, no caso, feita, extraditando esses pilotos, né, para que eles possam cumprir pena aqui no nosso país. Tristeza pelos dois lados, sobretudo pelas vidas humanas, que não tenha dúvida nenhuma, né? Uma vida só já é muito triste que se perca, seja em uma condição que for. Ô, Marcelo, fica a indignação, né? Claro que fica, porque é algo que todo mundo viu, existem provas mais do que o suficiente, e a gente acaba esbarrando aí justamente nessa montoeira de regras que a gente não sabe para qual hora que serve. O que serviria nessa hora é simplesmente trazer os dois, porque quer queira ou não, eles desligaram o aparelho, porque para você ser piloto de avião não é a mesma coisa que ser piloto de bicicleta.
Não é aprender a equilibrar com o pai segurando e pronto, e você se vira. Você tem que fazer um curso, você tem que passar por provas, você tem que... É como se fosse tirar um porte de armas, né? Você tem exame psicotécnico, psicológico, alcoólico, de drogas, de tudo, né? Então, por quê? Porque é uma responsabilidade enorme. E a pessoa que é habilitada para tal posto, né, como esses dois pilotos, quer dizer, desligar o transponder, né? Justamente para... Eu acho que eles estavam num voo lá meio ilegal, não era para fazer aquela rota, desligaram o transponder para desaparecer do radar, para não serem multados, né? Então foi assim uma incoerência dos dois, né? Porque se tem dois ali é para um decidir pelo outro ali também. Ó, tá errado, amigão, liga esse negócio aí, né? Tem que ter aquele debate. Mas os dois toparam, então os dois foram culpados, porque eles causaram um tremendo acidente, derrubando um avião com 154 brasileiros dentro, né? Por uma molecagem, vamos dizer assim. Agora, poxa, se todo mundo está vendo o óbvio que aconteceu, por que não trazer os caras para cumprirem pena no Brasil, sendo que os Estados Unidos, na época que eles ficaram presos, porque eles ficaram presos aqui um mês, né, os dois, quando foram pegos, a gente estava até passando o filme aí do Exército Brasileiro, quando capturou o avião, né, quando o avião chegou lá nessa base, no Pará, né? Se a produção puder colocar de novo aí o filme para a gente colocar na tela enquanto a gente fala, aqui, ó, nessa base aérea de Cachimbo, lá no Pará, ó, esse é o filme da realidade, ó, o Exército foi lá e guindou os dois. Calma aí, para aí, cadê a chave do contato do avião? Daqui, ninguém vai sair com esse negócio, porque os caras queriam sair, essa que é a verdade, eles viram a besteira que eles fizeram, eles queriam ligar o motor e ir embora, mesmo com o avião avariado, né, passar a fronteira para algum lado. Quer dizer, se tem todas essas evidências, por que não trazer os caras, pelo menos para ter aquele sentimento de justiça pela morte das 154 pessoas, Marcelo? Ser bem sincero, eu lembro do acidente, né? O triste acidente, não lembro o porquê que eles foram liberados. Eu não lembro o porquê que eles foram liberados. Se eles ficaram Estados Unidos pediu para que eles fossem julgados lá, e eles foram julgados lá, mas não foram punidos. Então. 3 anos e pouco, olha lá, a asa do avião avariado, 3 anos e pouco de cadeia, mas não é cadeia em regime aberto que eles cumpriram e voltaram a trabalhar como pilotos. Então, aí mandou o mais forte, né? Pelo jeito, aí mandou o mais forte. Estão seguindo a lei lá. O coração das pessoas que perderam seus entes queridos vai ficar com a dor ainda maior, né? A dor nunca vai parar. É uma dor que não para, né? Agora, você imagina o sentimento de dor e indignação quando se vê uma notícia como essa, né? Você vê que o ente que poderia estar do seu lado, ele não está, e o cidadão aí está lá, está curtindo a vida, está vivendo normalmente, né? Não tem nada, né? Em que pese a prisão deles não trazer de volta as pessoas que se foram, né? Mas traria um alento, né? Traria um alento, traria um conforto, talvez, aí para as famílias, né? E as vidas não tem jeito, né? Não voltam, né? Infelizmente, ficou a lei do mais forte aí. A lei do mais forte prevaleceu e, obviamente, eles estão seguindo a regra, né? A legislação internacional. Ô, Conde, a gente vendo essas imagens aqui, quer dizer, dá até uma agonia, conforme até o Marcelo falou, né? Poxa vida, só de perder um ente querido, você já fica de luto o resto da vida, né? Pela forma que foi feita. Agora, imagina essas pessoas vivendo com esse luto e mais com essa, como vou dizer assim, falta de lei, né? Falta de lei, com essa injustiça. Como seria, o Conde? Na verdade, Santiago, é a banalização da vida. Você percebeu que a gente banalizou a vida de uma forma ou de outra? 154 pessoas morreram num acidente por negligência. Você peca por ação ou por omissão. Ao desligar o transponder, eles perderam o contato externo e perderam a conexão com relação à altura do veículo, quando eles, então, chocaram com a asa, a parte de baixo, perdendo o controle, e ele desceu em espiral e morreram 154 brasileiros. O julgamento foi no Brasil. Eles foram condenados aqui no Brasil por matar 154 pessoas apenas há 3 anos, 1 mês e 10 dias. Pior, todavia, em regime aberto. Quer dizer, olha, continuou matando, afinal, não foi um parente meu que morreu. Certamente o magistrado que deu essa sentença totalmente estapafúrdia deve viver no mundo de Nárnia, no mundo da Xuxa, no mundo da imaginação, porque é assustador você ver que 154 vidas ceifadas
E a condenação é de 3 anos, 1 mês e 10 dias em regime aberto. Nem cadeia eles iriam tomar. Agora, pior todavia é ver que tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos não esteja parado, azeitado, resolvido. Num caso como esse, por exemplo, de uma condenação, é evidente que deveria ser obrigatória. Criar reciprocidade nos atos. Então, os americanos agora, quando pedirem para a gente mandar alguém daqui para lá, a gente não deve mandar também. Ou, de maneira racional, chamar os nossos ministérios das relações exteriores e corrigir esses tratados de extradição, porque quando a gente fala de uma pessoa qualquer, tranquilo, mas é de bandido que a gente está falando. Os pilotos deveriam ser responsabilizados, como foram, mas com mais gravidade, pela omissão que tomaram, porque afinal perdeu a vida 154 brasileiros. É triste ver isso. A gente tem que corrigir o sistema judicial brasileiro, tem que corrigir o sistema de relações internacionais, e a gente continua de volta no mundo da Xuxa, no mundo de Nárnia. Só a gente discute aqui, sabe da gravidade, mas ninguém lá em cima, que deveria estar tomando providência de arregaçar as mangas e fazer, o faz. Triste isso, viu, amigos? Muito triste. Eu diria lamentável que o Brasil continue nesse caminho e continue a gente perdendo vidas de maneira a banalizar, como se 154 mortos não fosse nada. Até porque, se fosse com certeza um parente desse juiz, ou um parente desse cara que negou a extradição, ou desse Ministério das Relações Exteriores que não tem a capacidade de requerer 2 condenados, é lamentável isso. Realmente muito triste. É uma pena que o Brasil esteja enveredando pelo caminho errado.